Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando a palavra de imediato ao relator do item 1 da pauta, projeto de lei 95, mensagem 22 de 2013, deputado Pedro Lupion. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente Nelson Justo, senhores deputados, o projeto de lei número 95 de 2013, da autoria do Poder Executivo, tem por escopo autorizar a concessão de direito real da área localizada às margens do Rio Iguaçu, cujo imóvel encontra-se matriculado sobre o número 35.598 do Registro de Imóveis da comarca de Foz do Iguaçu. De acordo com a justificativa do Poder Executivo, a proposição coaduna com os interesses públicos, uma vez que o imóvel constituído está localizado no perímetro do Parque Nacional do Iguaçu, ou seja, área de preservação ambiental. Nosso parecer, senhor presidente e senhores deputados, é pela aprovação em virtude da sua legalidade e constitucionalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O item 2 da pauta, em virtude do relator, deputado Escanavaca, só poder estar aqui ao final da sessão, nós adiamos para, a pedido do próprio relator, adiamos para a próxima sessão. O item 3, o relator é o deputado Evandro Júnior, é um projeto de lei 562, de autoria do deputado Dr. Batista. Vossa Excelência, deputado, tem a palavra. Senhor presidente, nobres deputados, o nosso parecer é contrário por vício de iniciativa privada do governador do Estado, senhor presidente. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. O item 5 da pauta, o relator é o deputado Edson Praxic, que, aliás, já o fez relatando contrariamente ao projeto, e naquela oportunidade foi concedido vista ao deputado Escanavaca, que não se encontra presente. Portanto, o projeto continua em discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis ao parecer contrário do deputado pastor Edson Praxic permaneçam como se encontram. Está, portanto, aprovado o parecer do relator com o voto contrário do deputado Pedro Lupion. O item 6 da pauta, projeto de lei 651, de autoria do deputado Sheida, recebeu o parecer contrário do deputado Wilson Quinteiro e foi concedido vista ao deputado Elton Welter. Senhor presidente, eu consulto, Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Quero apresentar esse voto separado no final dessa sessão, sendo possível. Pois não, como não? Portanto, ao final da sessão, o deputado Elton Welter apresenta o seu voto em separado. Deputado Péricles de Mello relatou o item 7 da pauta, projeto de lei número 4, de autoria do deputado Pedro Lupion, e recebeu o parecer favorável do relator. Foi concedido vista ao deputado Ademar Traiano, que não se encontra presente, portanto, continua em discussão. Em votação,
Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 9 da pauta, projeto de lei 32, de autoria do deputado Hélio Rucci, recebeu o parecer favorável do relator deputado Tercílio Turini. Naquela oportunidade, foi solicitado vista pelo deputado Péricles de Mello e pelo deputado Escanavaca. Eu consulto o deputado Péricles, se algum comentário, algum voto, Vossa Excelência tem a palavra. A minha preocupação, senhor presidente, ao pedir vista a esse projeto é que pudesse discriminar ou favorecer certas empresas no Paraná, uma questão técnica, jamais qualquer desconfiança com relação à lisura do deputado Hélio Rucci, pelo contrário, mas tecnicamente. E eu apresentei uma emenda, senhor presidente, porque a preocupação que vários empresários que trabalham com asfalto colocaram é que o que preocupa eles é que, dando preferência para esse tipo de asfalto, não tem nada contra, mas que no processo licitatório também exija-se que só empresas com experiência para fazer esse asfalto possam participar, e que não tem sentido, porque é uma técnica muito próxima do asfalto convencional. Então, eu fiz uma emenda para impedir que se exija no processo licitatório a questão técnica das empresas especializadas nesse asfalto, que outras também possam participar. Então, essa emenda viria a corrigir algumas preocupações que eu tinha para que não se restrinja o projeto licitatório, que continue amplo. Processo licitatório. Então, continua em discussão. Emenda, só para terminar, parágrafo 2º. Também pode participar do processo licitatório para execução de asfalto ecológico empresas que demonstrem capacidade técnica para a execução de serviço de massa asfáltica convencional. Todos os empresários falaram que é muito próximo um método do outro. Então, muita facilidade, uma empresa que ainda não executou obra com asfalto ecológico pode vir a executar. A preocupação é que, aprovada essa lei, no processo licitatório, exigisse um acervo técnico de empresas, restringindo a participação. Então, essa é a minha preocupação, e não restringir, apresenta essa emenda. Não. Ele pode apresentar a emenda na CCJ, sim. Nós vamos aceitar, vamos colocar a emenda dele em... Veja, pelo certo... Não, eu apresento em plenário, então não tem problema nenhum. nenhum. Não precisava nem ser em plenário, poderia ser aqui mesmo, mas teríamos que ter o parecer do relator. Eu, inclusive, conversei com o deputado Hélio Rucci. Eu não sei se podemos deixar para a próxima sessão, então eu conversei pessoalmente no plenário com o deputado Hélio. Talvez ele possa concordar comigo. Eu não vejo razão em nós votarmos a emenda e o projeto, desde que o parecer do relator contemple a sua emenda. Uma vez que o autor, segundo Vossa Excelência nos informa, eu acho que não vejo problema algum, sem querer me meter e já me metendo, mas nós vamos votar o parecer com a emenda e com a aquiescência do relator. Está perfeito? Então, continua em discussão, se alguém quiser fazer uso da palavra. Em votação, o projeto, ressalvada a emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E em votação, a emenda do deputado Péricles de Mello. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Então, está aprovado o parecer do relator, deputado Tercílio Turini, com a emenda do deputado Péricles de Mello. Passamos ao item 10 da pauta, projeto de lei 560, de autoria do deputado Anibele Neto, que recebeu o parecer contrário do relator, deputado Pedro Lupion,
e foi concedido vista ao deputado Péricles de Mello. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Eu fiz um parecer favorável, que discutir com o deputado Lupion. Eu entendo que quando o Estado produz um bem que vai ser vendido para a população, no caso uma casa popular, nós podemos estabelecer certas regras técnicas para o conforto da casa. Isso é normal. Como existem critérios técnicos do país todo, né? Então, quando o deputado institui a obrigatoriedade de instalação de aquecedor solar para o aquecimento da água, inclusive o projeto Minha Casa Minha Vida, tem vários projetos que eu conheço em Ponta Grossa que existem aquecedor solar. É possível fazer um redimensionamento econômico, financeiro da obra? Muda o material, faz uma adaptação, sem que aumente o custo. Mas mesmo que o custo aumente, quem vai pagar é o consumidor, é o mutuário que vai comprar a casa. Então, eu não vejo sentido, e nós dizemos que é inconstitucional esse projeto. Eu acho que o deputado, quando faz, ele faz uma regra que é boa para o consumidor, é boa para a população, melhora as condições de habitabilidade da casa, de acordo com a preservação do meio ambiente, da natureza, da água. Então, acho que é um projeto louvável, e, no meu entendimento, ele não agride essa questão de aumentar custos para o Estado, porque a casa será vendida e há 1000 formas de planejar um custo, né, incluindo o aquecedor solar. Continua em discussão com a palavra. Essa é a minha posição sobre esse projeto. Senhor presidente, senhores deputados, até entendo o posicionamento do deputado Péricles. Agora, seu argumento em relação às casas que seriam pagas por mutuários não é 100% verdadeiro, até porque o projeto não especifica em quais projetos habitacionais seria possível a instalação dos aquecedores solares. Existem projetos habitacionais em que o cidadão não paga pela casa, né? Então, de qualquer maneira, o responsável pela política de habitação do governo do Estado é justamente a Secretaria de Habitação, no caso aqui do Estado do Paraná, a Coapar. E esse projeto estaria criando obrigações para a Coapar, coisa que não é de competência do Legislativo. Por isso, meu parecer foi contrário. Nós estamos gerando custos para o governo, nós estamos criando obrigações para a Secretaria, coisa que nós não poderíamos fazer, seria de iniciativa do governo do Estado. Posso falar? Continua. Veja, eu queria contra-argumentar com o deputado Lupion. Quando se estabelece no país normas técnicas, elas necessariamente implicam em custos. Quando se estabelece o tamanho mínimo para uma peça de uma casa, é uma legislação federal ou estadual que implica indiretamente em custo. Mas isso é um processo puramente legislativo, porque as questões de custo podem ser adaptadas. Então, eu posso fazer uma casa maior, com custo menor, dependendo do material utilizado. Ou seja, existe uma capacidade técnica, os técnicos do Estado podem elaborar habitações com aquecimento solar mais baratas que habitações sem. Isso que eu digo, isso é um critério técnico, não implica necessariamente em aumento de custos. E como as casas populares construídas pelo Estado é uma mercadoria, mesmo quando o Estado faz subsídio, como é o caso Minha Casa Minha Vida, a casa é comprada, é vendida para um mutuário, eu não vejo sentido nós inibir um projeto de lei dessa natureza. Eu acho que é perfeitamente constitucional um deputado legislar sobre critérios de habitação, principalmente quando vem fortalecer todo um sentido da questão da água, da questão do meio ambiente e favorecer a vida do cidadão que vai comprar uma casa feita pelo Estado. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado. Nós já aprovamos um projeto de autoria minha, nos prédios públicos do Estado do Paraná, a coleta da água da chuva, o aquecedor solar e o telhado ecológico. Aí, em cada região do Estado, de uma forma diferente, porque não é uma obrigatoriedade única, de uma única ação em relação ao telhado. Mas, quando se calcula, e foi discutido muito isso, o que é que nós demonstramos no projeto? É que o investimento inicial ele pode ser até um pouco mais elevado, mas ele amortiza no tempo e de um determinado momento para frente passa a ser lucro. Tá? Então, em razão disso, não está feito nenhuma oneração, porque ninguém coloca um equipamento de aquecedor solar na sua casa ou de captação de água para chuva se não tiver um rendimento econômico ao longo do tempo. Então, já está hoje provado que, ao longo do tempo, há uma economia, vai ter uma economia para o Estado, como também tem uma economia para o proprietário que coloca um aquecedor solar em sua casa. Então, eu acho que sobre esse argumento,
ele é extremamente mais econômico do que no primeiro momento. Pode até ter uma elevação, mas ao longo do tempo ele se passa a ser um indutor até econômico no sentido do próprio projeto. Então, eu acho que... Senhor presidente, peço a palavra. Se o relator, o deputado Pedro Lupion, pudesse a gente discutir isso, de não colocar essa contrariedade nesse momento, para que a gente pudesse fazer uma discussão melhor sobre a iniciativa do deputado Anibele. Com a palavra o deputado Pastor Paxic. Indiscutivelmente é louvável a iniciativa do parlamentar e acredito que a dificuldade do deputado Pedro Lupion já se encontra na súmula. Institui a obrigatoriedade, o que dá um flagrante a impossibilidade da tramitação do mesmo, né? Então, eu vou ter que acompanhar Vossa Excelência, embora concorde que, no mérito, é mais vantajoso, ecologicamente mais correto, mas poderia, na pior das hipóteses, ser transformado como sugestão legislativa, senhor presidente. Eu poderia usar um último argumento conceitual? Talvez facilite o... Vamos dar um exemplo, uma lei de loteamento. Você legisla sobre o tamanho mínimo do lote. É evidente que quanto maior for o lote, teoricamente, mais caro é. Então, ao você aumentar o tamanho mínimo numa lei, você está deixando mais caro o lote. Veja bem, tem coisas, na minha concepção de legislativo, que nós podemos fazer. Mesmo que na sequência, de forma indireta, possa implicar conceitualmente um aumento de custo no futuro. Mas não tá, isso é um conceito geral que não está restrito a uma peça orçamentária ou a uma lei de diretrizes. É um conceito amplo. A grande pergunta que nós temos é o seguinte: o legislativo pode instituir um direito para o mutuário que consome casa popular? Um direito técnico, um direito de preservação ambiental, um direito de acesso ao aquecimento solar. Eu acho que esse é o debate conceitual que nós temos aqui. Na minha opinião, nós podemos fazer isso. E isso é um avanço, inclusive. É a força do legislativo, que é um poder. Não é um poder subalterno ao executivo. Nós representamos a população paranaense. E como representantes da nossa população, nós podemos dar diretriz ao governo. Diretrizes que diz respeito ao tipo de habitação que um cidadão que compra uma casa do Estado vai ter ou que recebe de graça em casos excepcionais. Então, esse é o meu conceito sobre esse assunto e, por isso, eu dei o parecer favorável. Senhor presidente. Palavra, eu vou me obrigar a encerrar a discussão. A última colocação, presidente. Até de maneira extremamente simplista, entendo as colocações do deputado Péricles, concordo em parte com várias das suas colocações, assim como o deputado Rasca. Agora, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a nós simplesmente definir a constitucionalidade e a legalidade dos projetos. Esquecendo, deixando de lado, não levando em conta a questão meritória do projeto. Nós estamos criando atribuições para uma Secretaria de Estado, estamos gerando custos para os projetos habitacionais do Estado, esquecendo-se de mérito, e, principalmente, não cabe a nós, como deputados estaduais, estabelecermos normas técnicas sobre a questão de loteamentos no Estado do Paraná. O meu relatório contrário, o qual mantenho, é justamente isso. Nós estamos vendo a constitucionalidade e a legalidade do projeto, por isso, parecer contrário, independente do mérito, que, sem dúvida alguma, é louvável. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação o parecer do relator, que é contrário ao autor, contrário à constitucionalidade do projeto. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como se encontram, os que forem contrários que se manifestem. Está, portanto, aprovado o parecer do relator. O item 11 da pauta é o projeto de lei número 46, de autoria da deputada Luciana Rafaim, que recebeu o parecer favorável do deputado Tercílio Turini e foi concedido vista ao deputado Escanavaca. O deputado não se encontra presente, o parecer foi favorável. Presidente, eu tenho em mãos o voto contrário do deputado Escanavaca. Vossa Excelência pode relatar o voto contrário do deputado Escanavaca, a quem pediu vista. Senhor presidente, o deputado Escanavaca apresenta voto contrário ao projeto de lei
46/2013, de autoria da deputada Luciana Rafaim, nos seguintes termos. Primeiramente, que ao obrigar a presença de cirurgiões dentistas em todos os ambientes hospitalares, a nobre parlamentar está adentrando em matéria de competência privativa do Poder Executivo, pois compete à Secretaria de Saúde administrar os hospitais públicos e a mesma pasta cabe também estabelecer regras sobre o tema. Nesse sentido, temos o Decreto 2.270, de 1987, em que, no seu artigo 1º, diz, entre outras coisas, bem como pela programação, orientação normativa, condução, coordenação, execução e controle de seu cumprimento por parte das instituições públicas e privadas. O projeto ainda altera as funções que devem ser exercidas pelos cirurgiões dentistas nos hospitais, incorrendo mais uma vez no vício de iniciativa, pois compete privativamente ao governador do Estado iniciar processo legislativo que disponha sobre servidores públicos. Então, senhor presidente, esse é o voto contrário ao projeto de autoria da deputada Luciana Rafaim por parte do deputado Fernandes Canavaca. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o deputado relator Tercílio Turini. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade o que a deputada autora do projeto está fazendo, ela está fazendo uma modificação na lei, porque a lei 16.786, ela já estabelece que nas UTIs tem que contemplar os UTIs com o profissional dentista. E ela está estendendo que o profissional atenda os demais pacientes do hospital. Naquela ocasião, salvo engano, o parecer foi favorável na época e aqui foi publicada a lei. Então, na verdade, o que a deputada está fazendo é uma alteração. Eu até entendo, quando eu relatei aqui, eu disse o seguinte, que na questão do mérito, provavelmente vai ter que fazer uma emenda para limitar que tipo de hospital. Não dá para abrir para todos os hospitais, mas na questão do mérito. Na questão aqui da legalidade, nós entendemos que, como foi dado um parecer favorável na época, tramitou, virou lei, deve estar em funcionamento, e ela está procurando estender que eu, que trabalho em hospital, e entendo até que um profissional numa UTI, um dentista, talvez não tenha até atividade para ele exercer todo o seu papel. Ele poderia atender até mais mesmo pacientes do hospital, mesmo profissional, sem ter custos adicionais. Então, provavelmente, acho que na discussão do mérito, até para não prejudicar, acho que é importante que no mérito a gente depois possa discutir, fazer uma emenda para restringir esse tipo de atendimento. Era essa a explicação, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, o parecer do relator, deputado Turini, que é favorável. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está, portanto, aprovado o parecer do relator. O item 12 da pauta é o projeto de lei 74, de autoria do deputado Artagão Júnior, que recebeu o parecer favorável do deputado Wilson Quinteiro e foi concedido vista aos deputados Pedro Lupion, Alexandre Cury e Pastor Praxic. Eu consulto... Senhor presidente, eu tenho voto com a separado. palavra o deputado Alexandre Cury. Senhor presidente, projeto de lei 074 de 2013, autor deputado estadual Artagão Júnior, eu tenho um voto em separado desse projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguros de acidentes pessoais coletivos em eventos artísticos, desportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingresso. Nós opinamos, no nosso voto em separado, senhor presidente, pela rejeição desse projeto em virtude da sua inconstitucionalidade, porque o artigo 22 da Constituição Federal mostra que compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. O Supremo Tribunal Federal já decidiu na Lei 10.927/91 e a 11.262 do município de São Paulo, deixando bem claro que essa lei, aprovada e sancionada pelo então governador, invadiu a competência para legislar sobre seguros, que é privativa
da União, como dispõe o artigo 22 da Constituição Federal. Então, nós opinamos pela rejeição em virtude da sua inconstitucionalidade. Continua em discussão. Presidente, a Com a palavra, observação que eu ia deputado. fazer, porque eu não tenho voto em separado, mas era apenas porque o nobre deputado, ele, no momento da apresentação do seu relatório, ele utilizou o termo emenda corretiva. E o regimento, em momento algum, utiliza essa nomenclatura. Então, o regimento do seu artigo 137 fala que as emendas seriam supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas. Então, apenas para não passar em branco isso, senhor presidente. Com a palavra o sou a deputado favor. Péricles. Eu sou a favor do projeto, deputado Artagão Júnior. Eu acho que é constitucional, não estou discutindo mérito, discuto constitucionalidade. Eu acho que o Legislativo tem o poder de obrigar, garantir direito ao cidadão e à família que vai numa boate, como aconteceu essa tragédia de Santa Maria, não tem seguro. Nós não estamos legislando sobre a lógica de seguro, entrando em questão técnica. Nós estamos instituindo um direito para o cidadão que frequenta uma boate, um evento pago, e uma obrigação para quem vende esses ingressos é responsável pelo evento. Eu acho que o Legislativo pode muito bem fazer isso, é constitucional, na minha opinião, e eu voto favorável ao projeto do deputado Artagão e, portanto, favorável ao deputado Wilson Quinteiro, ao relator, ao relato do deputado Wilson Quinteiro. Continua em discussão. Em votação. Nós vamos votar, peço atenção aos senhores deputados, o item 12 da pauta, o projeto de lei número 74, que recebeu o parecer favorável do deputado Wilson Quinteiro. Da mesma maneira, recebeu um voto contrário do deputado Alexandre Cury. Mas nós votamos, primeiramente, o parecer do relator. Se o parecer do relator for aprovado, naturalmente que está rejeitado o voto em separado contrário do deputado Alexandre Cury. Portanto, vamos votar o parecer do relator, deputado Wilson Quinteiro, que é pela constitucionalidade do projeto de lei número 74. Em votação, os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, que se manifestem. Portanto, está rejeitado o parecer do relator e aprovado o voto em separado do deputado Alexandre Cury. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Tercílio Turini. Com a presença do deputado Caíto Quintana, seria possível voltar a discutir o item 8? Consulto o deputado relator Caíto Quintana se está em condições de relatar o projeto 596, de autoria do deputado Reni Pereira, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na carteira de habilitação. Ele foi adiado e recebeu o parecer contrário proferido pelo deputado Carli, rejeitado pela maioria, foi apresentado novo relator, tudo bem. Então, eu consulto o deputado Caíto Quintana se está... Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, eu já, quando encaminhei minha posição contrária ao voto do relator, foi no sentido de que há anos, eu ouço comentar sobre colocar o fator RH na carteira. Por quê? Porque a utilização é numa emergência. Em emergência você pode estar na estrada, você não tem como fazer exame. E por essa razão, a carteira tem um espaço de observação. Portanto, você não vai alterar a carteira em nada, não vai precisar, inclusive, de fabricar, de imprimir uma nova carteira. A carteira já vem com esse espaço de observação e você coloca ali o fator RH. Por essa razão, como apenas está aumentando
uma preocupação em favor do cidadão, o meu parecer é favorável, sim, pela constitucionalidade e pela aprovação. Peço a palavra. Com a palavra o deputado Tercílio Turini. Senhor presidente, deputados, deputado Caíto, só para contribuir com a discussão, eu imagino, com a experiência que eu tenho de médico, eu trabalhei uma boa parte da minha vida em emergência, e a presença do fator, do tipo sanguíneo e do fator RH, na carteira de habilitação, ou então na carteira de identidade, já que nem todos têm carteira de habilitação, isso não traz nenhum benefício. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que hoje tem uma normativa do Ministério da Saúde, tem uma portaria, que é a portaria 1353/2011, que é o seguinte: ninguém vai transfundir sangue baseado na carteira, tendo lá o O, o A, enfim, o tipo sanguíneo e o fator. Qualquer risco que ocorra, 100 ml de sangue numa pessoa, num paciente, mata o paciente. O sangue incompatível, mata. Nem que o paciente chegue no hospital trazendo um exame dizendo que ele tem o tipo sanguíneo e o fator, a normativa do Ministério da Saúde obriga que seja feita a tipagem sanguínea antes dele receber o sangue. Pelo seguinte, para tipar o sangue, não demora mais do que 5 minutos. E para você preparar uma bolsa que está lá na geladeira, para deixar na temperatura ideal, isso demora de 15 a 20 minutos. Se por um acaso não existe possibilidade de você fazer a tipagem sanguínea, você indica que ele receba o sangue universal, o O negativo. Então, porque a responsabilidade ela é muito grande, e a responsabilidade é de quem vai liberar o sangue para ser utilizado. Então, nesse sentido, eu acho que, embora entendendo que o autor aqui, que era o ex-deputado Reni Pereira, que era importante, eu acho que a discussão ela é sempre importante, ninguém recebe sangue dentro lá da ambulância do SEAT. Ninguém recebe sangue sem todos os cuidados, sem todos os critérios. Porque o risco, se um paciente saiu de um hospital hoje, ele retornar no hospital daqui 2 meses e necessitar de sangue, tem que ir o frasquinho junto para ser feito a dosagem novamente, para não se incorrer no risco. Essa é a normativa do Ministério da Saúde. Portanto, eu acho que a discussão, ela não, ou colocar ou não colocar, não vai ajudar em nada, porque vai ter que ser feita a tipagem na hora que o paciente chegar no hospital. Ou então, em último caso, se não der para tipar, mas essa possibilidade eu diria que não existe, ele vai receber o O negativo. Peço a palavra. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, eu acho que o argumento técnico é muito forte. Nós temos um médico aqui. Agora, esse argumento é demérito, na minha opinião. Então, o deputado fez um argumento excepcional. Eu vou votar, pelo seu argumento, votarei contra o projeto em plenário, mas a questão constitucional é outra questão. Um deputado pode constitucionalmente legislar sobre o RH na carteira ou não? Então, eu acho que constitucionalmente pode. Agora, o mérito eu votarei contra, sem dúvida nenhuma, pelo argumento colocado pelo nosso doutor. Com a palavra o deputado relator Caíto Quintana. Presidente, eu ia até pedir para retirar o processo, o projeto, porque é importante a manifestação de um profissional da área que convive no dia a dia. Mas como eu não tinha me apegado a esse parecer técnico da área, eu pensei na questão constitucional desta comissão. Eu vou manter o parecer e gostaria que os companheiros
também o fizesse, inclusive Vossa Excelência, deputado Torini, porque eu também votarei contra, no mérito, apenas para a gente não reduzir cada vez mais o poder dessa comissão de apresentar emendas. Mas o seu parecer me convenceu plenamente de que, aprovado ou não aprovado, isso não vai resolver e poderá, inclusive, incluir responsabilidade do Estado, se alguém aplicar um RH errado aí, por causa dele constar na carteira. Eu mantenho o parecer e, no plenário, nós votaremos com Vossa Excelência. Presidente, para encaminhar. Com a palavra o deputado Pedro Lupion. Apenas, até de maneira um pouco provocativa, mas, obviamente, nos termos meritórios do projeto, o deputado Tercílio é o melhor qualificado para debater esse assunto aqui entre todos nós. Agora, se bem me lembro, deputado Caíto, o parecer do deputado Bernardo Carli, que foi rejeitado por maioria, era justamente de que Carteira Nacional de Habilitação é legislação de trânsito, competência federal. Então, eu tenho o entendimento de que seria inconstitucional esse projeto justamente por se tratar de legislação federal. Então, não, apenas botar essa colocação. Presidente. Senhor presidente, recentemente eu ocupei a tribuna para fazer uma reivindicação com respeito ao direito de isenção do ICMS para as pessoas mastectomizadas. Havia uma exigência da Secretaria da Fazenda de que o DETRAN, né, produzisse uma carteira com a especificação de que a pessoa fosse mastectomizada. E a carteira de habilitação, sem ser alterada, ela, quando reivindicado esse documento, ela vem com a vogal A, nesse exato espaço de observação, e eles entendem internamente de que é a simbologia de que a pessoa ela foi submetida à mastectomia. Então, é possível, não estamos legislando sobre o documento propriamente dito, mas a possibilidade de se inserir no documento oficial, que já existe, que já tem o campo específico para isso, para uma observação como essa. Eu acompanho o voto do deputado Caíto Quintana. Encerrada a discussão, coloco em votação o parecer do relator, agradecendo o relator, o deputado Caíto Quintana, favorável ao projeto, cumprimentando o deputado Torini, ratificando as palavras do deputado Caíto Quintana, que é importante a gente ter essa diversidade de profissões e de atuações na Assembleia, porque o lado técnico de quem realmente conhece é muito importante numa hora dessa. Continua, portanto, em votação o parecer do relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado com o voto contrário do deputado Pedro Lupion. O item 13 da pauta, o projeto de lei 737, de autoria do deputado professor Lemos, recebeu parecer contrário do deputado Alexandre Cury e foi concedido vista ao deputado Pastor Praxic. Continua em discussão? Não tenho voto em separado, senhor presidente. Não tenho, porque eu estou convencido que a relatoria do deputado está coberta a razão. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, que se manifestem. Portanto, está aprovado o parecer do relator com voto contrário do deputado Péricles e do deputado Elton Welter. O item 14º, o relator não se encontra. Eu Evandro, claro. O 14º, o relator deputado Evandro, projeto de lei 05, de autoria do deputado Pedro Lupion. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o projeto de lei número 05 de 2013, de autoria do deputado Pedro Lupion, estabelece a política de proteção ao idoso nos casos e formas que menciona. O nosso parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente. Concedido vista. Quem pediu vista? O deputado Fernando Escanavaca. Solicitou vista.
O item 15º, deputado Caíto Quintana, relata o projeto 13/13, de autoria do deputado Wilson Quinteiro. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o presente projeto, nós já temos uma legislação votada nessa casa sobre cobertura de balcões e tal, portanto, eu não estou entendendo por esse lado a inconstitucionalidade. Esse projeto, ele barra na inconstitucionalidade em razão dele estar obrigando balcões para deficientes. E aí, isso é tratado por uma lei federal, a Lei Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que é regulamentada pelo Decreto 5.296, de 2004, especificamente no tocante cadeira de roda, tal, regulamenta essa questão de atendimento à pessoa deficiente. Portanto, aí nós estaríamos entrando numa seara federal. Por essa razão, o nosso parecer é contrário. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator, parecer contrário, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 16, o relator não se encontra presente. É um projeto de autoria do deputado Escanavaca. Eu consulto. Ninguém não. O item 17, o deputado Evandro relata o projeto de lei 06, de autoria do deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento dessa matéria para que a gente possa fazer um estudo mais aprofundado. Está adiado na forma da lei. Passamos, então, aos projetos em primeira discussão. O deputado Péricles de Mello vota o item 19, projeto de lei 89, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o projeto do deputado Rasca vem corrigir um equívoco feito pelo Poder Executivo, que vetou um projeto anterior, um inciso que diz apenas o seguinte: o enfoque humanista, democrático, crítico, participativo, inovador e emancipatório devem ser garantidos na educação ambiental. Então, nós somos favoráveis ao projeto do deputado Rasca, que corrige um equívoco anterior. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Elton Welter relata o projeto 400, de autoria do deputado Sheida e do deputado Rasca Rodrigues. Presidente, eu tinha preparado um parecer para passar para diligência e avaliei melhor. Eu prefiro apresentar um relatório já na próxima semana, até para agilizar esse projeto. Perfeitamente, fica adiado para a próxima sessão. O item 21 da pauta, projeto de lei número 58, de autoria do deputado Bernardo Carli, relata o deputado pastor Edson Praxic. Senhor presidente, nós tínhamos pedido diligência à Secretaria de Meio Ambiente e o IAP no projeto no anterior. Item, né? 20, é o anterior. 20? É. Desculpe, foi engano. Não foi pedido, porque Vossa Excelência deve estar confundindo, porque é um projeto em primeira discussão, não teria como nós termos pedido visto. Deve ser de algum outro projeto. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Projeto de lei 058 de 2013, de autoria do nobre deputado Bernardo Carli, que regulamenta as vagas especiais de estacionamento a idosos e portadores de necessidades especiais pelas leis federais 10.098 de 2000 e 10.741 de 2003. O presente projeto, senhor presidente, afronta a matéria de competência municipal, matéria de interesse local. Ademais, já existe lei federal que disciplina sobre o tema. A Lei Federal 10.098 de 2000, artigo 11, inciso 1º, Lei Complementar 95 e 98, no seu artigo 7º, inciso 4º, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração, consolidação das leis, motivo pela qual opino pela não aprovação do projeto e, em virtude da inconstitucionalidade, o meu parecer é contrário.
Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. Deputado Pedro Lupion relata o projeto de lei número 75, item 22 da pauta, projeto de autoria do deputado Péricles de Mello. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto número 75 de 2013 do deputado Péricles de Mello institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural paranaense e cria o Programa Paranaense do Patrimônio Imaterial. Até por economia de tempo, gostaria de pedir a baixa diligência à Secretaria de Cultura, senhor presidente. Por quê? Está, então, concedido o pedido de diligência, deputado Pedro Lupion. O item 23 da pauta, o deputado Escanavaca relata o projeto de lei 76, de autoria do deputado Gilberto Martim, antes, porém, registrando a presença do ex-vice-prefeito e prefeito de Terra Roxa, o senhor Pedro Sônico. Seja bem-vindo a esta comissão. Senhor presidente, com a palavra. Acompanhar também do presidente da Câmara de Terra Roxa. Bem registrado, bem visto. Sejam bem-vindos à casa. Com a palavra o deputado Escanavaca. Senhor presidente, o projeto de lei 76 de 2013 do deputado Gilberto Martim cria uma rede previamente definida para o parto que vincule cada unidade pré-natal do SUS, a garantia de acesso automático a uma dada maternidade. Se trata de um projeto interessante, mas, infelizmente, é prerrogativa do Poder Executivo. Por isso, o nosso parecer é contrário, apesar de uma grande ideia. Infelizmente, a iniciativa tem vínculo de iniciativa do Poder Executivo. Por isso, o meu parecer é contrário. Peço vista, senhor presidente. Concedido o pedido de vista ao deputado Caíto Quintana. Deputado... Quem? O Hermas não está, né? Deputado Evandro relata o item 25 da pauta. Projeto de lei número 18, de autoria do deputado Acorce. Senhor presidente, nobres deputados, o projeto de lei número 18, de 2013, de autoria do deputado Luiz Acorce, dispõe sobre a implementação de bicicletários junto aos prédios em que funcionem órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta. O nosso parecer é pela inconstitucionalidade, visto que não há previsão orçamentária e também existe vício de iniciativa, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, parecer do relator, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 27, o deputado Pastor Praxic relata o projeto de lei número 91, de autoria do deputado André Bueno. Vossa Excelência tem a palavra. Institui incentivo fiscal à comercialização de veículos automóveis, deve ser automotivos, movidos a eletricidade ou híbridos. O presente projeto, senhor presidente, senhores deputados, viola a legislação vigente, bem como a Constituição da República, pois há necessidade de um convênio entre Estados e Distrito Federal, nos termos da LC 24/75, que dispõe sobre os convênios de concessões de ICMS. Sendo assim, nosso posicionamento é pela rejeição, em virtude da ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Pedro Lupion relata o projeto de lei 56, de autoria do deputado professor Lemos. Projeto número 56, 2013, de autoria do deputado estadual professor Lemos. O objetivo é estabelecer a destinação de 25% do total das dotações orçamentárias anuais do Estado à educação e à saúde.
Conforme a justificativa apresentada pelo autor, a considerar os indicativos na área de saúde, se percebe que muitas doenças poderiam ser evitadas se fossem realizadas campanhas de educação destinadas à saúde, da mesma maneira, a promoção e ações e campanhas educativas. Senhor presidente, o nosso parecer é pela rejeição ao projeto de lei número 56 de 2013, de autoria do deputado professor Lemos, considerando inconstitucionalidade formal da proposição. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 29, deputado Tercílio Turini, relata o projeto de lei 41, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Senhor presidente, o presente projeto de autoria do deputado Rasca Rodrigues, ele concede título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao senhor Dinarte Antônio Vaz. Nós fizemos uma emenda modificativa em função de que, no artigo 1º do projeto do autor, ele colocou, além da concessão do título, ele descreveu que ele é advogado, militante da profissão, Curitiba com a sua cidade de atuação profissional. Então, nós fizemos uma emenda modificativa, estabelecendo, isso é mais justificativa, estabelecendo que fica concedido o título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao senhor Dinarte Antônio Vaz. Então, feita essa correção, somos de parecer favorável. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pastor Praxic relata o item 30, projeto de lei 73, de autoria do deputado Elton Welter e deputado Hermas Brandão. Senhor presidente, devido à complexidade do tema, eu sugiro abaixo em diligências, embora entenda que o retorno serão apontamentos técnicos, mas que muito me auxiliarão na produção desse parecer. Então, a Secretaria de Meio Ambiente. Está concedido o adiamento da relatoria a Vossa Excelência, nada mais havendo a tratar. Pois não, com a palavra o deputado Elton Welter. Sobre o item 6, considerando que o autor, inclusive, já fez um decreto proibindo... pois não, Vossa Excelência já está em condições de... Eu abro mão do voto em separado. Abre mão do voto em separado. Dispõe sobre a proibição de pulverização aérea. E o parecer do deputado Wilson Quinteiro foi contrário, é isso? E o próprio autor já fez um decreto que susta e aplica a lei na prática. Exatamente. Fica completamente inócuo nós votarmos o projeto. Mas o projeto encontra-se em pauta, os deputados que... Mas projeto acima da lei, temos que votar. Presidente, claro, apenas esclarecendo. O governador o secretário Sheida, realmente chegou a elaborar um decreto para a proibição de pulverização aérea. Isso foi amplamente divulgado pela mídia e ele acabou voltando atrás por entender, e obviamente ele não tem a competência de decretar a proibição. Mas, de qualquer maneira, nosso voto é contrário ao projeto, senhor presidente. E vamos, então, votar o parecer do deputado Wilson Quinteiro, que é contrário ao autor deputado Sheida, ao projeto de autoria do deputado Sheida. E eu encerro a discussão, coloco em votação os deputados que forem favoráveis ao relator, que vota contrário, permaneçam como se encontram. Não, peraí, vocês não estão entendendo. O relator foi o deputado Wilson Quinteiro, e relatou contra o projeto de autoria do deputado Sheida. Então nós estamos... exatamente. Então nós estamos votando o parecer do deputado Sheida. Os deputados que forem favoráveis
ao parecer contrário do relator, permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, que se manifestem. Está, portanto, aprovado o parecer contrário no deputado Wilson Quinteiro, rejeitando o projeto. Registrando-se, naturalmente, o voto contrário do deputado Péricles de Mello. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira.